Nós vamos nos dedicar à palavra agora. É pena que realmente ameaçou uma tempestade aí, bem na hora do culto, e muita gente ficou impedida e sem poder vir. Mas o fato é que nós começarmos o mês na presença de Deus é tão significativo, ainda mais tomando juntos a ceia do Senhor, como nós vamos fazer ao final. Mas antes eu quero compartilhar com você a palavra. E nas últimas semanas, eu acredito que você já foi de alguma maneira tocado, mexido, desafiado a investir na sua intimidade com Deus. Essa tem sido a nossa ênfase, que eu vou continuar hoje. Mas antes eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está aí ao seu lado e dissesse: você sabe com quem está falando? Ah, mas com essa cara assim tão doce? Com que fisionomia você diria essa frase a alguém? Você sabe com quem está falando? Vamos tentar de novo? Tenta com outro aí, do outro lado. Eu estou percebendo que alguns estão quase dando uma carteirada, né? Eu quero falar sobre isso, mas não tem nada a ver com carteirada. Tem a ver com nós sabermos quem é o nosso Deus que está nos chamando para o lugar secreto. Durante as últimas semanas aqui nós temos sido movidos pelo Espírito Santo a investir em vida de oração, vida de comunhão, vida particular com Deus. Eu espero que você já tenha mudado a sua agenda, já esteja tendo experiências com o Senhor lá na sua casa, sem que ninguém veja, sem tirar foto e colocar no Face. É entre você e Ele. Temos sido muito edificados, estamos debaixo daquela palavra que recebemos no final do ano. Quem se lembra qual é mesmo a divisa, a palavra profética que está sobre nós? O endereço, onde é que ela está? O pessoal está ligado. Salmos 34, 5. E o que está escrito lá? Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Que nós possamos de fato viver isso. Já descobrimos que não temos luz própria, já descobrimos que uma vida sem comunhão com Deus é pura vergonha, fracasso, frustração. E para que nós sejamos bem-aventurados no nosso ministério, na nossa vida pessoal, nós precisamos investir em estar com Ele. Então, a grande proposta aqui é relacionamento, é comunicação com Deus. Que nós aprendamos a trocar o coração com o Senhor. E, de fato, mesmo quando nós falamos vida de oração, nós não estamos simplesmente nos referindo a entrarmos na presença de Deus e abrir a nossa boca e desaguar as nossas palavras. É uma via de mão dupla. Nós entramos na presença do Senhor para falar, mas acima de tudo para ouvir, para sermos influenciados, iluminados pela sua glória e pela sua palavra. Esse tem sido o sentido do que Deus está nos falando. E eu acredito que uma das coisas essenciais para que esse tempo que dedicamos à comunhão com Deus seja produtivo é nós sabermos com quem nós estamos falando. Quem é esse Deus? Normalmente, nós faremos muito bem em procurar conhecer uma pessoa, ouvir sobre ela antes de buscar um diálogo, ainda mais se nós quisermos impressionar alguém. Eu me lembro quando a minha filha Monique, foi um dia traumático na minha vida, sabe, irmãos? É difícil dizer isso. Nós estávamos no carro, eu e a Monique, minha princesinha, e ela esperou o momento certo, eu acho, né? E ela disse: pai, eu queria a sua bênção para entrar num relacionamento com o Lucas.
Eu tomei aquele susto. Eu disse: o que você viu no Lucas? Ela me disse: pai, o Lucas é um homem de Deus. O Lucas é um moço de oração. Ele é um servo, pai. Se tem uma coisa que o Lucas gosta de fazer, é servir as pessoas, qualquer pessoa. E além de tudo, ele trata a mãe dele com tanto carinho, com tanto respeito. Eu creio que o Lucas é o homem de Deus para a minha vida. Quando ela terminou de falar isso, eu estava apaixonado pelo Lucas. Estou apaixonado até hoje por ele. Se casaram, agora estão se mudando para São Paulo, onde a Monique vai fazer residência. Mas ela sabia com quem estava falando. Ela ensaiou bem aquele discurso. Ela procurou as virtudes do seu pretendente que iriam falar ao meu coração. Ela, por exemplo, não me disse naquele dia que o Lucas é corintiano. Estragaria tudo. Então, é melhor você saber com quem está falando, para se portar de uma maneira conveniente, ainda mais porque na oração, quando nós nos propomos a falar e ouvir Deus, nós queremos, na verdade, conquistá-lo, queremos convencer o Senhor sobre certas coisas na nossa vida. E uma revelação de quem é Deus vai nos ajudar muito. E eu quero usar um texto aqui bastante conhecido. Eu acredito que todo mundo aqui saiba recitar esses versículos bíblicos sem a ajuda do texto, nem que seja na versão católica. Eu estou me referindo à oração que ficou conhecida como Pai Nosso, e que está em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, que eu, assim, só para cumprir o esquema, vou publicar aqui, vou projetar aqui, porque você já sabe muito bem, conhece essas palavras. São palavras de Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quantos conheciam essas palavras? Todo mundo. E sabe que há um risco nos textos que nós sabemos de cor, é que eles saiam pela nossa boca sem atingir a nossa reflexão. Jesus aqui está ensinando os seus discípulos a desenvolverem uma vida de oração. Ele não está apenas ensinando a orar, muito menos a rezar. Não é uma reza que Jesus ensinou para a gente ficar repetindo como papagaio. Não foi essa certamente a sua intenção. Jesus quis dar aos seus discípulos e a nós um modelo de oração, um exemplo de oração. Ele quis, de certa forma, ilustrar qual é o conteúdo de uma vida de oração, o que deve permear a nossa comunicação com Deus, tanto o nosso falar quanto o nosso ouvir. É um texto muito rico, mas o que eu quero nessa noite é mostrar para você quem é Deus, a partir do que Jesus ensinou. Eu quero que você saia daqui hoje com uma convicção de que você sabe com quem estará falando quando estiver no lugar secreto. Isso vai ajudar você a se portar da maneira correta, a usar as palavras e os argumentos corretos. E, enfim, vai ajudar você a desenvolver a sua vida de intimidade com Deus. Está pronto para essa revelação?
E eu quero dizer para vocês, irmãos, que isso é mais do que uma pregação. Isso explodiu dentro do meu coração alguns dias atrás, há uns 10 dias, e todos os dias eu estou entrando na presença de Deus para o meu tempo devocional. Estou orando a partir dessa revelação que eu quero transmitir aqui para você. Eu preciso de graça para fazê-lo de uma maneira objetiva. Quem é o Deus a quem você busca, com quem você conversa, a quem você procura ouvir? Segundo aquilo que Jesus estava ensinando, em primeiro lugar e acima de tudo e antes de tudo, Ele é o seu Pai. Uau, só isso? Quando você entrar no lugar secreto, quando você começar a orar ou a adorar, ou simplesmente quando você colocar o seu coração silencioso na presença de Deus, lembre-se, antes e acima de tudo, que Ele é o seu Pai. É assim que Jesus o apresenta. Quando vocês forem orar, orem assim. Diga: Pai nosso. Diga: Pai nosso. Isso faz sentido para você? Olha, eu imagino que muitos de vocês não tenham vivido uma experiência de paternidade como gostariam ou como deveriam viver. Talvez alguns aqui não tiveram nem a presença do seu pai durante o seu crescimento, a sua infância, a sua vida. Outros tiveram um pai presente, mas sem a postura correta, sem o amor devido. E quando vivemos frustrações nessa área, muitas vezes nós somos impedidos, não impedidos, mas nos dificulta perceber quão abençoado é ser filho. Porque não vivemos isso no natural. E ainda bem que quem revela a paternidade de Deus sobre nós é o Espírito Santo, e Ele está interessado em que você mergulhe nessa revelação. Porque quando eu sei que por mais poderoso que Ele seja, e por mais santo que Ele seja, e por maior que Ele seja, Ele é o meu Pai. Isso gera no meu coração uma confiança, uma segurança de aceitação, porque Ele não apenas é o meu Pai, como Ele escolheu ser o meu Pai. Eu acho tremenda a adoção. Nós fomos adotados por Deus. É o que diz a palavra. Essa semana eu estava num tempo de discipulado com o Carlinhos, que é nosso pastor, que tem um filho adotado, está buscando o segundo, quem sabe até o terceiro. Eu estava vibrando com ele e dizendo: uau, que bênção que vocês têm esse coração. Acho que pouca coisa nos aproxima mais de Deus do que a adoção. Porque quando nós geramos filhos, sim, geramos e corremos os riscos, porque ninguém pode garantir que os filhos que geramos e criamos vão andar pelo caminho que nós valorizamos. Mas nós geramos. Eu acho tremendo quando alguém olha para uma pessoa, e ainda mais quando se trata de uma criança, um adolescente, que já tem parte da sua história. E alguém diz, mesmo sabendo da história dessa pessoa, mesmo sabendo dos riscos que eu vou correr, de me decepcionar com ela, eu resolvo adotá-la. Não apenas dar a ela um lugar na minha casa, mas dar a ela um lugar no meu coração. Eu resolvo colocar o meu nome sobre essa pessoa. Foi o que Deus fez conosco. Ele nos escolheu. Não nos escolheu às cegas. Ele, conhecendo a nossa história de perdição, de pecado, Ele disse: ainda assim, eu quero que você seja meu filho. Um filho legítimo, adotado sim, mas legítimo. Eu quero não apenas que você conviva comigo, eu quero que você tenha direito à herança de um verdadeiro filho.
O meu amor por você é incondicional. Deus não faz testes. Deus não diz assim: eu vou levar essa pessoa para minha casa e eu vou ver como é que ela se porta, e quem sabe daqui a algum tempo eu a receba se ela for aprovada. Deus não fez isso com nenhum de nós. A palavra diz que Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem seus filhos. Antes de nos testar, Ele nos abraçou. E Ele compartilhou conosco a sua identidade. E é muito significativo o fato de que Jesus, ao nos ensinar a orar, Ele diz: quando vocês forem orar, orem ao seu Pai. Não é um Deus distante, não é um Deus carrancudo, não é um Deus alheio, é o seu Pai, o seu Pai perfeito, que te ama com amor perfeito e incondicional, que gosta de estar com você. Isso muda tudo, queridos. Quando nós sabemos que somos bem-vindos no lugar, quando somos recebidos com um sorriso e um abraço, nós tendemos a querer estar de novo e de novo ali, assim ou não? Eu posso garantir para você que cada vez que você tranca a porta do seu quarto, que você entra no lugar secreto e que você diz: papai, eu estou aqui, um sorriso do céu vai cobrir a sua vida. Ele ama você. Essa é a base de tudo, essa é a base da graça. Interessante que o termo que Jesus usa aqui, Pai Nosso, a palavra pai, traduzida como pai, no grego, é a palavra Abba, que é usada em alguns outros textos bíblicos, não muitos. Abba. E Abba não é simplesmente pai. Alguns têm tentado, é paizinho. É um pai, mas é o pai de uma criança que tem intimidade, que tem liberdade, que tem afeto. Mas nem mesmo o paizinho, ou se você for, tem algum baiano aqui além de mim? Onde é que estão os baianos? Joventino, presente? Outro baiano aí, por favor. Quem sabe pode ser painho. Mas na verdade, Abba, a melhor forma de traduzir Abba é papá. Sabe aquelas duas sílabas que saem da boca de uma criança que ainda nem aprendeu a falar, e que normalmente o pai e a mãe ficam disputando para ver o que ela vai falar primeiro, se é papá ou mamá. E quase sempre as mulheres ganham essa briga, porque afinal de contas, 2 peitos cheios de leite é uma covardia. E eu acho que as crianças, quando falam mamã, elas estão querendo mamar. Mas o que eu quero dizer é que o Abba tem esse sentido puro de uma criança que já reconhece quem é o seu pai e que quer estabelecer uma comunicação, ainda que ela nem saiba falar. Isso é Abba. E Jesus disse: quando você for orar, diga: Abba, meu papá. Eu nem sei falar contigo, mas eu sinto que eu sou amado, eu sinto que eu sou aceito, e eu quero mergulhar na tua presença. Eu sei que eu não serei rejeitado, porque tu me amas com amor completo. Você sabe com quem está falando? Com seu papai. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. É uma verdade tão tremenda. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículos 15 a 17, ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez
atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção. Diga, eu recebi o Espírito de adoção. E Paulo continua dizendo, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, eu não preciso mais viver com medo da vida, com medo dos demônios, com medo dos homens, com medo de Deus. Não, eu não recebi um espírito de escravidão, eu recebi um espírito de adoção, e por esse espírito de adoção, eu digo, meu papai, eu estou aqui. O próprio Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? É o seu Pai. E quando você entra em sua presença, você entra debaixo da herança do seu nome. E você tem direito a todas as coisas que Ele possui. Isso já muda a nossa condição. Eu não entro na presença de Deus como um mendigo, um miserável, que tem que clamar por uma gota de misericórdia. Não, eu entro na presença de Deus como um filho amado, sabendo que não por minha causa, não por meus méritos, mas por causa do seu amor, Ele me fez herdeiro junto com Cristo, meu Pai. João, discípulo de Jesus, provavelmente o discípulo que teve uma revelação mais profunda dessa paternidade de Deus. Dizem os estudiosos que João era dos 12 de Cristo, dos 12 apóstolos, o mais jovem. Ele devia ter os seus 17 anos, 18 anos, quando Jesus o chamou. Era quase um adolescente. E ele era tão apegado a Jesus, ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, ele desfrutava de uma intimidade que talvez os outros nem compreendessem, tanto que ele ficou conhecido como o discípulo do amor. Esse João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1, ele exclama dizendo, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. João está dizendo, irmãos, vejam, que grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de nós, euzinho aqui, vocêzinho aí, de nós podermos ser chamados filhos de Deus. Ele completa dizendo, e de fato, não é uma brincadeira, é de fato, somos filhos de Deus. Isso me dá tanta certeza de que eu não serei rejeitado, de que eu serei ouvido, de que a minha oração não será um estorvo, não será uma importunação a um Deus muito ocupado. Em Efésios 5, capítulo 5, versículo 1, Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se somos filhos amados, imitamos o nosso Pai. Aliás, esse é um dos propósitos da vida de oração, que eu esteja com Ele, que eu pegue o seu jeito, que eu o imite, que eu o conheça mais de perto. Sabe, os filhos costumam repetir até os gestos, os cacuetes dos pais, principalmente se são filhos amados. E assim nós devemos entrar na intimidade com o Senhor e aprender a imitá-lo, conhecendo-o como Ele é. Diga, Ele é o meu Pai, meu papá. Faz uma cara de bebê aí. Fala, meu papá. As mulheres ficam mais à vontade para fazer cara de bebê, né? Não sei porquê.
Mas Ele não é só o seu Pai. Além de ser o seu Pai, de ter lhe dado, colocado sobre você o seu nome, Ele é o Deus Santíssimo. Diga, Ele é o Deus Santíssimo. Por isso Jesus diz, quando você for orar, ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ele é santo. O seu nome que agora está na minha vida precisa ser santificado. Então, veja bem, eu preciso entender que a liberdade que eu tenho como filho precisa ser temperada com uma reverência, com um respeito que eu tenho por saber que Ele não é só um bom pai, mas que Ele é um pai santíssimo. Que o seu caráter é inalcançável, a sua santidade. Quantas vezes lemos na nossa Bíblia a expressão, na beleza da tua santidade. A santidade de Deus é algo lindo, porque Ele é perfeito em seu caráter. Nele não há mudança, não há sombra de variação. Ele é o Deus da verdade, Ele não pode mentir, Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele não pode descumprir a sua palavra, porque Ele é santo. Posso ouvir um amém? E ao entrar na presença dEle, eu não posso me esquecer de que embora meu Pai, embora com os braços abertos para me abraçar, Ele é santo. Ele não deixou de ser santo para ser o meu Pai, assim como Ele não deixa de ser o meu Pai para ser santo. Ele é as duas coisas. E a santidade dEle precisa me influenciar. A santidade, a luz, o brilho que está nele precisa me iluminar. Então, quando eu estou orando e quando eu me lembro que Ele é santo, que as suas vestes são brancas, que a reputação dEle é intocável. Eu tenho um Pai cuja reputação é intocável. E eu devo me lembrar que agora o seu nome santíssimo está em mim. Ele me deu o seu nome. Então eu preciso alinhar a minha vida. Quando eu estou orando e eu me lembro que Ele é santíssimo, então eu me quebranto, eu me consagro, eu digo, meu Deus, eu preciso da Tua santidade. Eu não posso gerar a Tua santidade por esforço próprio. Eu não posso gerar na carne, porque aquele que semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna, é o que diz a palavra. Então, na presença do único que é santo, eu posso ser santificado. Saber que Ele é esse Deus gera um quebrantamento e uma reverência. Reverência. Saber com quem eu estou falando significa que não adianta você entrar na presença dEle achando que por ser o seu Pai Ele vai colocar as mãos sobre qualquer coisa que você queira. Não adianta você dizer, meu Deus, eu estou aqui porque eu preciso da Tua bênção para aquele negócio cheio de tramóia que eu estou fazendo. Ele não vai entrar aí. Ele é santo. Não adianta você orar e dizer, Deus, eu estou apaixonado por aquela moça. Ela não te serve, ela não respeita a Tua palavra, mas ela é tão linda. Abençoa esse relacionamento. Ele é santo. Me lembro que uns anos atrás eu estava ministrando numa igreja no interior da Bahia. E enquanto eu ministrava a palavra, Deus me falava algo ao coração de uma maneira muito intensa. Deus me dizia, alguém aqui nesse auditório que tem orado e jejuado e pedido para que eu abençoe os seus negócios. Mas eu não posso colocar as minhas mãos santas e limpas em papéis sujos.
E Deus me falava aquilo enquanto eu pregava. E quando eu terminei de pregar, aquilo estava tão intenso, eu não sabia quem era o destinatário daquela palavra. Então eu disse: olha, irmãos, Deus está me falando algo a respeito de alguém aqui que eu não sei quem é, mas eu preciso compartilhar isso. E eu transmiti aquele recado. Eu disse: você tem orado, você tem jejuado, você tem buscado a Deus por uma bênção nos seus negócios, mas Deus está te dizendo que não pode colocar as mãos limpas dele em papéis sujos. Se você depois quiser conversar comigo, tenha a liberdade de me procurar. E um empresário me procurou depois do culto. E ele me disse: pastor, eu nasci na igreja, eu sou filho de crentes, eu fui criado no evangelho, eu nunca me desviei. E eu estou a ponto de ir à falência, eu tenho um negócio, uma empresa assim, e ela está quase falida, e eu tenho jejuado e orado, exatamente como você falou, para que Deus reverta isso. Mas hoje o Senhor me confrontou. Eu sou esse homem. Meus papéis são sujos, a minha empresa está cheia de gambiarras, de coisas ilegais. E eu entendi. Eu entendi que Ele não pode, ainda que Ele queira, Ele não pode abençoar. Eu vou consertar as coisas, eu vou pagar um preço. Ele me disse, e foi interessante porque esse irmão, ele fez questão de me colocar a par depois, ele foi me mandando mensagens, e-mails, falando do processo. Ele fez um saneamento, ele pagou um preço muito alto para colocar as coisas em ordem na sua empresa. E depois de algum tempo ele começou a me mandar e-mails dizendo: eu comecei a prosperar, eu comecei a ver a bênção de Deus aqui. Saber que Ele é santo nos ajuda a alinhar a nossa vida, porque Ele só pode abençoar o que é santo. Quantos entendem isso? Quando Deus resgatou Moisés, Moisés era um homem que estava lá perdido, abandonado, havia se abandonado num deserto 40 anos, queria morrer lá, esquecido por todo mundo. E Deus foi ao encontro de Moisés. Deus disse: Moisés, eu quero usar a sua vida, eu quero lhe dar uma oportunidade de ser alguém. E Deus atraiu Moisés, e quando Moisés viu a glória do Senhor, que estava numa sarça que ardia e não se consumia, ele quis correr para aquela sarça. E o texto diz aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Veja bem, essa foi a primeira aula de consolidação de Moisés. Moisés estava se convertendo ao Senhor, ele foi atraído pela presença de Deus. E quando ele ia correndo para a glória de Deus, Deus disse: para, ei, para. Você precisa entender algo antes de se aproximar de mim. Sim, eu amo você, eu vim lhe resgatar, mas eu sou santo. Eu não sou como os deuses do Egito, sobre os quais você ouviu tanto falar, os deuses do vale tudo do Egito. Não, eu não sou. Eu sou santo e eu estou aqui. Se eu estou aqui, o lugar que você está pisando é terra santa. Tira a sandália dos teus pés. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a reverência. A reverência não é medo, é respeito. Quantos vocês estão entendendo? No Salmo 24, versículos 3 e 4 está escrito: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Eu poderia parafrasear e dizer: quem pode ter intimidade com Deus? Quem pode se manter na presença dEle? A resposta vem no versículo seguinte: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura
dolosamente. O homem puro, o homem consagrado, é esse que permanece diante do Pai, porque Ele é santo. Amém, gente? Terceiro, Deus é o meu Pai, Deus é santíssimo, mas Ele é também um rei. Ou melhor dizendo, Ele é o rei, porque dizer que Ele é um rei o rebaixa, Ele não é como os demais, Ele é o rei. Posso ouvir um amém? E se Ele é o rei, Ele tem um reino. E se Ele tem um reino, Ele tem suas causas. Eu preciso, ao entrar na presença de Deus, me lembrar que, sendo meu Pai, sendo santo, Ele é o rei de um reino. Por isso Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino. O que eu quero dizer, irmãos, é que não faz sentido entrarmos na presença de Deus para termos intimidade com Ele pensando apenas em nós, na nossa vida, nos nossos sonhos, nas nossas necessidades. Há lugar para isso também, mas antes disso, lembre-se, Ele é o rei de um reino cujo propósito é encher toda a terra. E se eu quero estabelecer uma comunicação completa com Ele, eu preciso gastar tempo falando e ouvindo sobre o reino. Eu preciso orar sobre os negócios do meu pai, conversar com ele. Meu pai é fazendeiro. Bom, agora ele está de boa, não é? Mas quantas vezes eu entrei na casa do meu pai e eu perguntava: como é que vai a fazenda? Como é que vão os negócios? Deu certo aquilo? O que você está pensando sobre isso? Agora, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de um governante cujo propósito é que o seu reino se estenda sobre toda a terra. E quando eu me lembro disso, eu tenho praticado isso e tem sido maravilhoso. Porque tem hora que eu estou no colo dele, do meu papá, mas aí eu olho bem para ele e eu percebo que tem uma coroa na sua cabeça, e que tem um cetro na sua mão, e que tem planos na sua mesa. E esse é o momento de eu me interessar pelos planos do reino. Esse é o momento de eu interceder para que o reino dele avance a partir da minha vida. Você sabe onde é que começa o reino de Deus? Dentro de mim, dentro de você. Jesus Cristo disse: não fiquem procurando, o reino de Deus está dentro de vocês. Mas não é para ficar aí, é para se expandir, é para alcançar mais território, mais gente. Porque diz a palavra que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se eu tenho a revelação de que Ele é o rei de um reino, a minha comunicação com Ele vai passar por essa via. Eu vou interceder pela igreja, porque a igreja não é o reino. A igreja é menor que o reino, a igreja é contida pelo reino, mas a igreja é a maior expressão do reino dele na terra. E quando eu vejo a coroa na sua cabeça, eu penso, eu acho que é apropriado aqui orar pela igreja, orar pelos missionários que estão no mundo afora pregando o evangelho. Eu acho que é agora que eu devo orar para que o seu reino se estenda sobre a minha nação, sobre o Brasil, para que Ele abençoe os governantes humanos, que sejam instrumentos de justiça e paz. Vocês estão percebendo que quando a gente conhece, quando a gente sabe com quem está falando, então nós vamos tocar nos assuntos que interessam. Não adianta você ficar com blá 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 na presença de Deus, falando do que não interessa ao Senhor. Se você quiser bater um bom papo comigo, esqueça alguns assuntos, novela, por exemplo, eu não assisto, não tenho interesse.
Diga, Ele é o Rei. Diga, Ele é o meu Rei. É por isso que Jesus, em Mateus 6,33, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O contexto é a sua listinha. Você sempre vai à presença de Deus com a sua listinha, não é? Não? Alô? Todos nós chegamos com a nossa listinha. Nossa listinha de sonhos e necessidades. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu gostaria. Abençoa, Pai e tal. Ele não se ofende com a sua listinha, porque Ele é o seu Pai, Ele tem interesse na sua listinha, tudo bem. Mas o que Jesus está dizendo é, quando você entrar na presença do Rei, busque em primeiro lugar o reino. E todas essas coisas da listinha lhe serão acrescentadas. Amém? Interesse-se pelas prioridades de Deus. Coloque isso na sua oração. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 28 e 29, ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Recebendo nós um reino inabalável, Ele colocou nas nossas mãos o Rei. Quarto, você está comigo, né? Quarto, além de ser Pai, além de ser Santo, além de ser o Rei, Ele é o meu amo, o meu Senhor. Faz sentido? Eu sei que essa palavra perdeu peso na nossa cultura. A gente chama de Senhor qualquer pessoa que a gente queira respeitar, queira reconhecer que é mais velha, Senhor, o Senhor, a Senhora. Mas no contexto bíblico, Senhor é amo. Senhor é dono, Ele é o meu dono. Ele me comprou. Ainda que Ele não me trate como escravo, Ele me trata como filho, Ele me recebeu como filho, mas Ele me comprou para fazer a sua vontade. É isso que é ter um Senhor. Ter um Senhor é servir a alguém. E na nossa vida de oração nós precisamos trazer essa perspectiva para orarmos assim: eu estou aqui, meu Deus, eu estou cheio de vontades e desejos, mas seja feita a tua vontade. Eu estou aqui para buscar a tua vontade, eu estou aqui para me submeter à tua vontade. Eu tenho decisões a tomar e eu não quero me estribar no meu próprio entendimento, como diz a palavra. Eu quero confiar ao Senhor as minhas decisões, como eu devo agir. Tua vontade, porque Tu és o meu amo, eu pertenço a Ti, a minha vida só faz sentido cumprindo o que está no Teu coração. E amados, quando eu digo que nós oramos para submeter a nossa vontade à vontade de Deus, isso pode parecer uma grande renúncia, mas eu garanto para você que na verdade, no fundo do fundo, é uma troca abençoadíssima, porque a vontade de Deus para as nossas vidas é sempre melhor que a nossa. Ainda que a princípio não pareça. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 12, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele sempre tem planos de bem e não de mal. Ele quer que você viva uma vida de vitória, mas você muitas vezes vai precisar submeter a sua vontade à dele. É por isso que o melhor lugar para se tomar decisões é no lugar secreto. Eu preciso tomar uma decisão. Meu Deus, o que eu faço? Seja feita a tua vontade. Me revela, me mostra o teu caminho, como orava Moisés. Gente, quando nós entramos nessa dimensão de vida, de oração e relacionamento com Ele,
A nossa vida se alinha no caminho da bênção. Ele aplana o nosso caminho. Não que tudo será fácil, porque muitas vezes a vontade dele vai nos levar a certos desafios, mas que sempre terminarão muito bem. Você se lembra de Jesus lá no Getsemane, já à beira da cruz, angustiado, sabendo do que o esperava, e ele orava, e ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Eu preciso enfrentar a cruz. E o Pai lhe dizia: sim, você precisa enfrentar a cruz. E Jesus se submeteu. Pelo que, por ter se submetido, diz Paulo aos Filipenses, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Mas tudo começou com Senhor, seja feita a tua vontade. Eu me submeto, meu amo, aleluia. No Salmo 123, versículos 1 e 2, está escrito assim: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos, dos escravos, estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Esse é o coração do servo, ele é o meu amo. Eu estou atento às suas mãos. Eu quero saber para onde ele vai apontar. E a um gesto dele, eu vou procurar me submeter. Isso será garantia de vitória, certamente. Amém? Diga: ele é o meu amo. Quinto, você está comigo, não é? São 16 nuances da perspectiva, da personalidade de Deus. A gente já está na quinta. Aleluia. Vai dar para tomar a ceia antes da meia-noite. Amém, irmãos? Ele é o seu provedor. Eu vou começar de novo. Vamos lá. Volta. Ele é o seu provedor. Gente, o que eu estou dizendo é que quem alimenta você, quem sustenta você, quem mantém você, é Ele. Isso significa que está garantido. Significa que você tem que confiar e que tem que buscar nele tudo o que você precisa. É por isso que Jesus nos ensina a orar dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Tem alguma coisa mais simples e mais básica do que o pão? Alguma coisa mais acessível em termos de sustento do que o pão? Pois bem, desde o pão que nós precisamos para viver, passando por todas as outras coisas, está na mão dele. Quando eu tenho a consciência de que ele é o meu provedor, eu não tenho arrogância. Eu não acho que o salário que vai cair na minha conta essa semana é resultado do meu suor, do meu esforço, da minha capacidade. Porque se ele fecha a torneira, acabou. Você é sustentado por Deus. Eu vou falar de novo nas mínimas coisas. Você é sustentado por Deus, você depende de Deus. O ar que você respira, a vida que você tem, o ânimo que te faz levantar da cama, a capacidade que porventura você até desenvolveu ao longo da vida, mas tudo veio dele. E por isso, quando eu entro em sua presença, eu preciso entrar dizendo: eu confio em ti, eu busco das tuas mãos as coisas que eu preciso. Tu és Yahvé Jireh, o Deus que provê. Amém? Mesmo quando nós estamos em situações onde não vemos
uma saída. Você se lembra de Abraão? Abraão estava caminhando para o altar com seu filho, um adolescente, Isaque. Deus o havia pedido, Abraão iria matá-lo no altar para entregar para Deus. E a Bíblia diz, eu não vou ler o texto, mas isso está em Gênesis capítulo 22, do versículo 6 em diante. A Bíblia diz que Isaque olha para Abraão, um adolescente, o filho, e fala: pai, a gente tem aqui o fogo, a gente tem a lenha, mas onde está o holocausto, o sacrifício, o cordeiro? Quem se lembra do que Abraão respondeu? Abraão olhou para o seu filho e disse: Yahvé Jireh, Deus proverá. Eu não sei onde está, mas o Senhor vai providenciar. E aquele homem continua a sua caminhada. E na verdade, lemos da palavra que Abraão cria que Deus iria ressuscitar das cinzas o seu filho, porque o havia requisitado, mas também havia feito promessas acerca da sua vida que não tinham se cumprido ainda. E quando Abraão coloca Isaque amarrado no altar e estende o cutelo para matá-lo, Yahvé Jireh bradou e disse: não faça isso, Abraão. Eu já recebi a sua oferta. Eis aqui o cordeiro. E ele olha e há um cordeiro. Deus proverá. Quando você estiver nas situações mais difíceis da sua vida, não se desespere. Ele é o seu provedor. Yahvé Jireh. O pão nosso de cada dia, o ânimo de cada dia, a saúde de cada dia. Oh, Ele proverá. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza, Ele é rico, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quem tem necessidades aqui? Você poderia fazer a lista, não é? Pois bem, a palavra diz que o seu Deus, que é rico, suprirá cada uma das suas necessidades. E como é Ele que supre, é dele que eu preciso buscar. É por isso que todos os dias eu oro: Senhor, o meu pão, o que eu preciso para hoje, eu busco em tua presença. Sim, eu vou sair, eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte, mas eu sei que se o Senhor não liberar, não chega a mim. Dependência. Ele é o meu provedor. Ele é também o meu juiz. Quantas vezes nós temos as nossas pendências, as nossas culpas, as nossas dívidas, e aí entramos na presença dele carregados de culpa, mas ele é o nosso juiz, aliás, o único que pode nos perdoar as nossas dívidas. E é por isso que Jesus nos ensina a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Diga: Ele é o meu juiz. E veja bem, queridos, Ele é o seu juiz, mas Ele é um juiz correto. Ele julga conforme a justa lei. E quando você entra na presença dEle, carregado com as suas culpas, e você pede clemência, e você se arrepende, você diz: me perdoa. Talvez Ele olhe para você e diga: que argumento você tem para ser perdoado? Posso te dar uma dica? Diga para Ele: o sangue do teu filho. O sangue do teu filho, juiz, foi derramado em meu lugar. E por isso eu peço o teu perdão. E certamente Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ninguém mais poderia nos absolver, mas Ele nos oferece perdão através da cruz de Cristo. Diga: Ele é o meu juiz.
É na presença dEle, não é fazendo penitências, não é buscando martírio, não, é na presença dEle, em arrependimento, que eu me purifico dos meus pecados e que eu também recebo graça para perdoar aqueles que me ofenderam, que me feriram. E por fim, queridos, a palavra nos mostra que Ele é o nosso protetor. Ele é o meu protetor. Eu não preciso de um santo protetor, de um padroeiro, porque eu tenho um Deus que me protege. Amém? Nós que vivemos num mundo tão perigoso, como diz o apóstolo, nós somos entregues à morte todo dia, há riscos na rua, em qualquer lugar que se vá. Riscos espirituais, riscos humanos, riscos das tragédias. Como é que eu me defendo? Eu não tenho como me defender. Mas eu tenho alguém que pode me proteger. Me proteger de mim mesmo e me proteger de tudo que está ao meu redor e que é nocivo à minha vida. É por isso que eu posso me aproximar dele e dizer: não me deixe cair. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe ser laçado pelo pecado. Mas também posso dizer: livra-me do mal. Livre-me dos demônios, dos espíritos de morte, de acidente, das enfermidades. Ontem eu estava no Rio de Janeiro, fui sexta-feira para o Rio de Janeiro. Ah, meu Deus, ir para o Rio de Janeiro não é tão fácil assim como você pensa. Eu fico tenso um pouquinho antes. Ainda mais dessa vez, porque há uns 2, 3 meses atrás eu fui ao Rio de Janeiro, mas foi lá numa igreja, lá na Barra da Tijuca, ali está tudo dominado. Mas dessa vez, irmãos, eu fui para Xerém. Ali, na beirinha de Duque de Caxias, sabe como que é? E o que eu fiz antes? Eu entrei na presença do meu protetor. E eu falei: Pai, estou indo para o Rio. O negócio lá está meio difícil. Vou ter que passar por aquela linha vermelha de madrugada. E outra coisa, o Senhor sabe que eu tenho muita coisa para fazer aqui, tem que voltar. Senhor, dá ordem aos teus anjos a meu respeito. Envia uma escolta diante de mim. Eu estou indo te servir, estou indo em teu nome. Eu confio a minha vida e tudo que eu vou fazer, livra-me do mal. E fui. Fiquei tão abençoado, tão tranquilo, que ontem dormi tanto que perdi o voo de volta para casa. Quando eu acordei, o avião já tinha saído. Tive que ficar lá esperando um outro. Mas estou aqui. Eu e você estamos aqui, porque Ele cuida de nós. Amém? No Salmo 121 está a nossa verdade. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará, não cochilará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Diga amém. Ele é o seu protetor, você não precisa viver apavorado. Ore antes, entre na presença dele, peça a escolta dos seus anjos, porque diz a palavra que os anjos do Senhor são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A palavra do Senhor diz que ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que tu não tropeces em alguma pedra. Ele é o meu protetor.
Eu acho que, sabendo agora com quem estaremos falando, vai ser bem mais divertida a nossa vida de oração. Amém? Agora, com a cara apropriada, pergunte para o seu vizinho: você sabe com quem está falando? Vamos nos colocar em pé.